Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Entrevista. Eu sou Andréa Tissoni e estou aqui no Papo Sistêmico de hoje com Carla Carolina e Bianca Zapponi. A gente vai falar sobre hoje um papo super interessante sobre leis sistêmicas. A gente já falou um pouquinho sobre isso nos outros episódios anteriores, mas hoje a gente vai dar uma aprofundada e também vamos falar sobre repetição de padrão e equilíbrio de troca. Eu sei que parece um papo meio de doido, né? O que significa equilíbrio de troca? A gente vai saber agora. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês de novo. Obrigada, Andréia. Um prazer estar aqui novamente. Obrigada. Um prazer mesmo. Eu amo. Eu a gente também. já estava aqui nos bastidores falando tanta coisa. Para começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre lei sistêmica, tá? Só para a gente entender. A gente já falou um pouco sobre isso no nosso primeiro podcast, mas falta muita coisa. Então, se puder, dar uma sintetizada, assim, né? Pra gente poder entender as leis sistêmicas, quais são, pra gente poder aprofundar nesse bate-papo de hoje. Tá bem, bora lá. Vamos lá? Quando a gente pensa em leis sistêmicas, a gente... são 3 grandes leis, né? E a gente costuma falar que ela está atuando independente se você acredita nela ou não, né? A primeira lei é o pertencimento, quando a gente fala que tudo pertence e tudo aquilo que a gente julga, exclui de alguma forma, acaba retornando para a nossa vida. Falando de forma superficial, a gente aprofunda um pouco mais. A segunda lei é a lei da ordem ou da hierarquia, quando a gente fala que maior do que nós, somente nossos pais, menor do que nós, somente nossos filhos, né? Então, naturalmente, para um relacionamento conjugal, para uma relação de amizade, a gente precisa sempre tratar as pessoas de igual para igual, né? E isso também é uma explicação simples, né? E a gente também pode aprofundar. Terceira lei sistêmica, a gente fala sobre o equilíbrio de troca, né? O equilíbrio entre o dar e o receber. Se maior do que eu, somente os meus pais, menor do que eu, somente os meus filhos, para qualquer relação, seja amorosa, de amizade, eu preciso ter um equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo. A única relação que pode e deve, né, e será descompensada nesse sentido, será a relação de pais para filhos. Então, os meus pais me dão, ao invés de eu devolver para os meus pais, eu recebo e levo adiante para a vida, levo para os meus filhos. Se eu não tiver filhos, eu levo para a vida, para os meus projetos, enfim, passo adiante. É isso. Então, é isso que eu ia te perguntar, inclusive. Então, nesse caso, é permitido não ter esse equilíbrio de troca recíproca, vou colocar esse termo, quando é pai e mãe? Na verdade, não tem esse equilíbrio entre então não isso. tem que ter. Não, mas o que acontece é que muitos filhos se sentem culpados pelo que receberam dos próprios pais, e aí eles acham de uma forma até muitas vezes inconsciente de que eles vão devolver tudo aquilo que os pais fizeram para eles. Mas os pais também não esperam isso, de certa forma? Assim, eu acho que depende dos pais, né? Tem pai que sim, que eu acho que espera. Eu tenho uma cliente minha que ela é oriental e ela fala que é isso, que é como se os filhos, eles têm obrigação de cuidar dos pais na velhice. É isso que eu ia falar. Isso. Eu conheço muitos orientais e é quase que é uma tradição da família que a família, né, que os filhos cuidem dos pais. É que eu acho que eu como mãe, você como mãe também, quando a gente coloca um filho pro mundo, claro que a gente quer que eles sejam felizes, né? É isso que a gente espera dos nossos filhos. Mas eu acho que tem uma confusão na questão de esperar algo em troca, no sentido de, acho que no mínimo a gente espera gratidão, né? Então, acho que eu não sei, acho que é o mínimo que um pai espera de um filho, talvez seja gratidão. E então, quando... e vem esse pensamento quando você percebe a postura de um filho ingrato. Então, aí acho que o pai se questiona, né? Nossa, depois de tudo que eu entreguei para esse filho, como que esse filho reage comigo dessa forma, né? Aí, às vezes, pode parecer de que o pai está esperando algo, que o filho devolva algo. Então, depende muito da postura do pai. Tem pais que sim, que acham que o filho é como se fosse um investimento, né? Eu fiz exatamente. isso. Tem pais que acham que o filho é como se fosse um investimento. Mas não, os filhos, a gente coloca os filhos pro mundo e quando a gente coloca, a gente sabe que os filhos não são pra gente, né? E aí, se a gente, né, analisar,
os pais já estão passando esse peso para os filhos, então já tá errado aí também, né? Não, quantas vezes você vê pais criando filhos e falando: não, você vai ganhar bastante dinheiro para cuidar da mamãe, você vai ganhar bastante dinheiro para cuidar do papai. Socorro, socorro. Eu falei para os meus filhos que eles têm que me levar para Disney. Falei mesmo. Por favor. Mas existe por favor. um desequilíbrio, eu acredito que existe um desequilíbrio nessa relação, na questão quando existem aqueles pais que fazem demais. Né? Eles fazem além do que eles deveriam fazer. Talvez por não terem recebido dos próprios pais, então eles entregam excessivamente para os próprios filhos. Então, quando não vem um retorno, porque houve esse desequilíbrio na entrega, eu acho que gera esse sentimento, sabe? E quais as consequências? Tá? Porque a gente vê isso muito. Eu acho que boa parte das pessoas, até aqui no Brasil, na cultura oriental, isso é bem comum e é quase como uma obrigação mesmo dos filhos de manterem. E geralmente é do primeiro filho homem. Mas não é o primeiro filho homem quem cuida. Geralmente quem vai cuidar é a esposa desse homem. Então, é uma tradição. Quais as consequências, né, práticas, assim, pra gente entender, quando esse equilíbrio de troca, existe um equilíbrio de troca que não deveria existir, né, no caso, no núcleo familiar? Na verdade, assim, não existe um equilíbrio de troca. Eu acho que os filhos ou até mesmo os pais ficam nessa bagunça de tentar fazer com que essa balança fique equilibrada, mas não tem. E por que não tem? Não tem como você equilibrar essa balança, né? Segundo a visão sistêmica. Porque nós recebemos a vida através dos nossos pais. Nada do que um filho fizer para os pais vai conseguir pagar por essa vida que ele recebeu através dos pais. Então, por isso que a gente fala que não tem como você equilibrar essa relação. Quando a Carol fala, eu recebo dos meus pais e eu passo adiante, a gente está falando de vida. Porque se eu não tenho filho, eu vou passar essa vida, eu vou estar a serviço da vida através dos meus projetos ou cuidando de, não sei, fazendo algum serviço social, mas eu vou transmitir essa vida de uma outra forma. Então, não tem como você equilibrar justamente por conta disso. Então, quando você tenta devolver para os seus pais, pode ser... eu vejo muitos filhos que falam, não, eu sou muito grata à minha mãe, eu preciso fazer tudo pela minha mãe. Eu acho que é lindo quando você vê um filho que quer cuidar, sim, da mãe, né? Por esse sentimento de gratidão. Mas muitos filhos, eles param a própria vida e ficam olhando só para os pais. Então, assim, eles não conseguem olhar para frente, eles só ficam olhando para trás, como se o centro da minha vida fosse a minha mãe e fosse meu pai. Aí que causa as consequências. E aí a gente falou, né, do aspecto de uma cultura oriental, mas não é só uma cultura oriental, gente. Nós estamos no Brasil, isso é muito presente aqui, né? Tem uma questão até religiosa em alguns momentos, quando a gente pensa que na Bíblia está escrito honrar pai e mãe, né? É um peso, né? E muitas vezes as pessoas têm uma visão distorcida desse ensinamento bíblico. Porque quem disse que honrar pai e mãe significa cuidar deles como um bebê, sem que eles precisem? Que é o que muitas pessoas fazem. Né? Enfim, honrar significa eu olhar para o que eles me deram, para todos os esforços que eles fizeram. E fazer algo de bom com o que eu recebi dos meus pais. Isso é honrar, isso que a gente fala que é honrar. Só que a gente, assim, existem muitas questões nessa... Quando a gente fala de leis sistêmicas, existem famílias que... Existem muitos atritos, né? Então, assim, não vou nem olhar para minha mãe. Ou tem gente que não tem atrito, mas não consegue se desvencilhar da mãe. Parece que a mãe... eu não consigo falar não para minha mãe, sabe? E aí, assim, se você já construiu uma família e se você não está conseguindo falar não para sua mãe, como é que você vai construir o seu sistema se você não conseguiu se desligar do seu sistema de origem, sabe? Então, essa questão das leis sistêmicas é assunto para 3 podcasts, porque a gente pode trazer vários exemplos, né? É isso que eu queria saber de uma prática. Quais são as consequências dessas pessoas que têm essa questão, né, com os pais? Por exemplo, dificuldade de dizer não para a mãe. Como que isso se acarreta na vida, na parte que pode prejudicá-lo, né, a seguir adiante, a ir para a vida? Vamos lá. Se eu tenho dificuldade para falar não para minha mãe, e sou uma pessoa casada, por exemplo, o impacto disso vai ser dentro do meu relacionamento. Porque a minha prioridade deveria ser o meu relacionamento, não a minha mãe e o meu pai.
Isso é complicado, né? Porque as pessoas não entendem. Mas isso é polêmico pra caramba, mas está na Bíblia também. Eu nem quero entrar nessa pauta religiosa, mas na própria Bíblia, enfim, tem ensinamento bíblico sobre isso, acho que é Efésios, enfim, que diz que tem um trecho que fala assim: deixai o seu pai e sua mãe, e a sua esposa será a sua nova família. Enfim, tem esse ensinamento bíblico e que a ideia aqui não é trazer, né, a base bíblica, mas é um reforço, né? Principalmente porque no nosso país é bem religioso, bem cristão, então eu acho que funciona. Mas até na Bíblia está. Só que na prática, o que acontece na maioria, na maioria não, em alguns relacionamentos, né? São pessoas que entram nos relacionamentos, mas não cortaram um cordão umbilical com o papai e com a mamãe. Então, seja por medo, né, porque eles estão envelhecendo, ou seja, porque tiveram algum tipo de doença. Então, eu fico com um super alerta, tentando cuidar o tempo inteiro dos meus pais e esqueço de dar atenção para a minha família atual. Né? Eu cuido da minha família de origem e esqueço da minha família atual. Quais são as consequências disso? A relação não vai para frente, porque essa pessoa não está disponível para uma relação. É como se ela estivesse de costa para a relação, olhando para os pais. E a pessoa está tentando, o companheiro, a companheira, enfim, fica ali na relação sozinha. Então, a relação não acontece. Eu acho que isso é muito polêmico. Tem eu vi um corte hoje que é o que a constelação acredita também, né? A visão sistêmica de que a gente sabe que a gente fez um bom trabalho com os nossos filhos quando a gente se torna indispensável para os nossos filhos. E aí eu sei que esse corte teve um comentário assim: meus pais nunca serão indispensáveis para mim, isso não existe, mas não é indispensável, no sentido literal, né? Acho que no sentido... É desnecessário, na verdade, acho que é a palavra. Não, ela falou dispensáveis. Tipo assim, quando os pais se tornam dispensáveis na vida dos filhos. Dispensáveis. Dispensáveis, não indispensáveis. Quando eles se tornam dispensáveis na vida dos filhos. Mas dispensáveis no sentido do filho não precisar dos pais. Não precisar no sentido de bancar, não precisar no sentido de morar junto com os pais, que o filho consegue seguir a vida sem depender dos pais, de ter essa dependência emocional. É claro que colo de mãe todo mundo quer, pedir uma orientação para a mãe, às vezes ligar e querer, não é, a gente não, quando a gente fala dos nossos pais se tornarem dispensáveis, não significa que eu não vou mais ligar para minha mãe, né? Ou eu não posso correr para casa da minha mãe porque eu quero um colo de mãe, não é isso. Mas é que quando você fala nesse assunto, ele é muito polêmico, porque cada um vai receber o que a gente está falando aqui de acordo com a própria dor, né? Então, quando a Carol fala, honrar os pais, vai um monte de gente questionar no sentido: minha mãe não cuidou de mim, como que eu vou honrar uma pessoa que não cuidou de mim, né? E quando a gente fala de pai, é o que mais vem, né? Eu fui dessas, né, na nossa primeira entrevista. Para falar da mãe que não honrou, acontece de vez em quando, mas do pai... o pai ausente. Mas hoje eu entendo que era o que ele tinha e o que ele podia fazer naquele momento. Gente, ela tá demais. Super terapeutizada. Eu só acho que às vezes a gente fala, eu tenho certeza que a Carol também passa por isso, que é de você falar, você precisa olhar um pouquinho para essa sua relação com a sua mãe e a relação com o seu pai, às vezes, né? A pessoa fala, não, tá tudo em paz, eu não sinto nada. E, na verdade, assim, nós duas somos consteladoras, né? A Carol é psicóloga, a gente tá todo dia tendo que tomar um pouquinho dos nossos pais. Esses dias eu até vi um meme que era como se fosse um remédio tarja preta, tomar os pais, né? Já tomou a sua dose diária hoje? Porque é um exercício que a gente precisa fazer diariamente. Quando, no meu caso, meu pai é falecido, eu faço um exercício de tomar o meu pai, nada do que meu pai fizer hoje, porque meu pai não tá aqui, vai me atingir. Então, é mais fácil. Agora, minha mãe tá aqui. Então, eu tô fazendo exercício de tomar minha mãe, de olhar pra minha mãe, aceitar minha mãe exatamente como que ela é. De repente, uma atitude da minha mãe, a gente é humano, né? A gente volta para um lugar, quando a gente vê, a gente tá lá julgando, criticando aquele comportamento. De repente, fala, opa, né? Deixa eu voltar aqui pro meu lugar. Isso acontece com todo mundo. É verdade. Eu vi ontem... aquela palestra que você viu no Instagram, e ela falou, somos duais, por que a gente exige perfeição das pessoas? E é sobre isso, a gente tem o lado sombra e o lado bom, enfim, a gente tem todas as características, ninguém é perfeito, né? E a gente às vezes acaba colocando o pai e a mãe com uma posição de perfeição, porque fomos criados dessa forma, né? Pais não erram.
Então, e aí as pessoas, eu acredito que a maioria das pessoas, quando elas já reativamente falam, tá tudo bem, é porque não tem nada bem. É o que a gente mais vê, na verdade. Essa semana eu atendi uma cliente e na hora que ligou a câmera, eu já sei. É impressionante, gente. Eu tenho até medo, assim, de mim, assim, às vezes. Porque ligou a câmera, eu falei, e aí, como é que você tá? Ela falou, eu tô bem. Eu falei assim, então, você me respondeu que tá bem, mas a sua carinha não diz isso, né? A gente vai no automático, e só quando a gente... porque até mesmo numa sessão de terapia, ela não saiu do automático. Imagina com as pessoas. E assim, você fazer esse exercício de tomar os pais, não é uma coisa que, você vai fazer uma constelação hoje, aí você vai ver qual que é a sua postura perante os seus pais, amanhã a sua vida está transformada. Não é. É um movimento de alma, sabe? Então, ele é um movimento sutil. O que acontece, o que eu tenho visto muito tem algumas frases sistêmicas que a gente fala na constelação, principalmente quando a gente está falando dessa postura, desse lugar, qual lugar que eu estou perante os meus pais, né? Então, de você olhar para os seus pais e dizer, vocês são grandes e eu sou pequeno aqui. Tem gente que é muito sincero no momento da constelação e fala, eu não consigo falar essa frase. Não adianta, se não consegue, a alma dele não está preparada ainda para voltar para esse lugar, para olhar para os pais exatamente como grandes e ele pequenos perante os pais. Mas tem gente que fala, só que você percebe que está falando de uma forma automática, achando que você verbalizar essa frase vai surtir algum efeito. Não vai, porque o seu corpo sente quando você fala e quando você realmente retornou para esse lugar, sabe? Quando você olha e fala... Pai, vocês são grandes e eu sou pequeno aqui. O seu corpo sente que você está retornando para o seu lugar. Então, você só verbalizar racionalmente não resolve. Por isso que, às vezes, essa pessoa que é mais sincera e ali falando, não consigo falar, ela tem mais chances, inclusive, até de conseguir, de estar já entrando nesse processo de estar sendo sincera, né? A gente consegue ajustar também, né? Isso. Ajustar uma frase que possa fazer mais sentido, que seja o meio do caminho até onde ela consegue ir. Isso, porque assim, às vezes ela não vai conseguir fazer isso nessa constelação, mas depois isso vai ficar reverberando dentro dela, né? Isso vai ficar mexendo dentro dela até chegar o momento que ela vai falar, eu entendi qual que é o movimento que eu preciso fazer. Porque existem muitos filhos que, quando a gente estava falando no começo de os pais esperam alguma coisa dos filhos, às vezes pode até não esperar, mas o que a gente não espera é ingratidão, o que a gente não espera é arrogância, o que a gente não espera é prepotência. E muitos filhos entram nesse lugar. E é difícil, né? Porque as pessoas, a gente tá tão no automático, como você disse, achando que temos que fazer, sem parar para pensar se os pais estão querendo receber. Né, alguma coisa também. Só vai fazendo. E o mais, a gente já falou disso aqui, que é quando, eu já falei isso aqui algumas vezes, que quando a gente faz para os nossos pais sem eles nos pedirem, às vezes eles não estão nem abertos para receber a nossa ajuda, e a mensagem consciente que a gente está passando para eles é que eles não são capazes de resolver os próprios problemas, né? Exatamente. Então, conscientemente, a gente está fazendo um ato de querer ajudar, mas o inconsciente, a gente está passando, eu sou melhor do que você. Então, aí o seu pai te chama de arrogante, de prepotente, você nem sabe por quê, né? E existe, assim, não sei se faz sentido, dentro dessa dinâmica, né, dessa questão da hierarquia dentro da família, por conta dessa falta de alinhamento, né, dessa arrogância, existe uma repetição, padrões que a gente acaba repetindo ao longo da vida por conta dessa questão? De estar fora do... porque quando a gente fala de hierarquia, a gente fala de ordem, né? De estar fora desse lugar. Sim. Existe você acaba repetindo situações na sua vida por conta de estar realmente fora daquele lugar que deveria ser seu. Sim, é o que mais acontece. A gente pode trazer alguns exemplos. Mas eu diria que a questão da repetição de padrão, ela pode se conectar com todas as leis, mas eu acho que ela se conecta mais com a primeira lei, que é a do pertencimento. Porque a grande maioria das vezes é quando eu julgo, quando eu aponto o dedo, aí eu tento excluir algo da minha vida, daqui a pouco eu tô lá repetindo o padrão que já existe na minha família.
E aí, quando você está falando dessa lei da ordem, quando eu estou julgando e criticando meus pais, eu estou fora de ordem. Eu estou violando a lei da hierarquia também. Eu estou julgando e criticando meus pais, que é como se eu estivesse excluindo eles do meu coração, mas eu também estou me sentindo maior do que os meus pais. Então, eu estou violando essas duas leis sistêmicas. Tudo que acontece dentro da constelação familiar é a violação dessas leis. Então, eu tenho certeza, às vezes a pessoa fala, como que você sabe, para Carol, como que você sabe o que está acontecendo aqui? Porque a leitura que a gente faz é a violação dessas leis sistêmicas, porque através, assim, a pessoa pode não acreditar que isso existe, mas todo mundo tem consequência da violação dessas leis. Isso, inclusive, acontece dentro do corporativo. Qualquer sistema que a gente está inserido, essas 3 leis, elas estão atuando. Então, é muito importante todos saberem, ter conhecimento dessas leis, porque você acreditando ou não acreditando, elas estão atuando. Essa lei do pertencimento, como seria? É a pertencer ao estar no seu lugar certo, seria isso? Não. Ah, então me expliquem aí, porque estou precisando de um mapa já. O pertencimento, ele diz que tudo e todos pertencem. Então, quando a gente está falando de pai e de mãe, quando eu estou julgando e criticando meus pais, por mais que eu diga que não, eu estou excluindo meus pais do meu coração. Então, é como se eu estivesse dizendo que eles não têm espaço aqui. Mesmo, por exemplo, quando o pai é ausente. Mesmo. Ele precisa estar inserido dentro desse pertencimento. Internamente, isso. Até, assim, existem pessoas difíceis na família, do qual você não conversa, do qual você nem tem conhecimento, que causaram algum dano, ou, sei lá, pessoas que causaram alguma coisa na família e a família tem vergonha. É como se essa pessoa não existisse, não fizesse parte desse clã, mas faz. Ele pertence a esse clã. Então, essa lei do pertencimento, ela atua exatamente nessa dinâmica, dentro do sistema. E é por isso que a gente repete padrões. Também. Agora vocês têm que me explicar, gente. Eu tô aqui... Você imagina assim, ó, um avô que teve problema com álcool. E aí você imagina que o filho desse, meu pai, vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Não que tenha acontecido na minha família, mas meu pai teve um pai que teve problema com álcool. E aí ninguém falava mais desse pai, ou esse pai saiu, teve muito problema, causou muita confusão, ninguém mais fala dessa pessoa, porque vamos supor que a minha avó tenha criado meu pai sozinho. Um descendente vem... O filho do meu pai pode ser, tipo, meu irmão. Ele vem e é como se ele tivesse o mesmo comportamento do avô, sabe? Por quê? Porque é como se o sistema estivesse dizendo assim, olha para aquela pessoa que vocês excluírem porque ela pertence a esse sistema. O filme Encanto da Disney mostra isso. Eu nunca vi esse filme, é legal? Nunca vi. Encanto, vou procurar. Isso. É isso que acaba acontecendo. Então, assim, mesmo você não tendo conhecimento, vamos supor, eu não tinha conhecimento dessa história do meu avô. Mas aí, quando você abre a constelação familiar, que você percebe que tem alguém que está com esse tipo de comportamento, você descobre que existe alguém que veio antes de você, isso, que a família não quis falar sobre ele, né? Como se tivesse... Não vamos tocar nessa pessoa que ela trouxe muito problema para o sistema. Nossa, mas como que você descobre só dentro da constelação? Porque às vezes tem pessoas que você nem sabe, no meu caso, nem sei a existência de várias pessoas da minha família, provavelmente. Eu tava pensando nisso, porque eu também não sei muito a história da minha família, né? Tem gente que não sabe muito a história da família. E quando a gente faz a formação, teve uma aula, né? Que a gente meio que tem que montar a árvore. A gente, os nossos pais, os nossos avós e os nossos bisavós. E quando você faz esse exercício, eu posso não conhecer a história da minha família. Mas um deles vai me chamar a atenção. Que legal. Um deles vai me chamar a atenção. Eu não preciso saber o que aconteceu. Eu não preciso saber claramente. É que tem gente que quer saber curiosidade, porque quer ser curioso, né? Vamos saber o que aconteceu, né? O que aconteceu de problema aqui? Eu não preciso saber o que aconteceu. Mas pode ser que a minha bisavó materna me chame a atenção. Existe algum segredo aqui na minha bisavó materna? Eu faço uma inclusão, mas eu não preciso saber o que aconteceu. Entendi. E aí, quando você faz essa inclusão... Como que isso se dá dentro da dinâmica? Você começa a mudar a sua visão? Você começa a sair desse padrão? Enfim. A grande sacada da constelação, de uma maneira geral, é a gente tomar consciência. Então, mesmo quando a gente faz todos os movimentos, não tem mágica na constelação. Sim, o que eu faço a partir do momento que eu tomo consciência, eu preciso mudar a minha atitude. Então, peraí, eu tenho consciência de que eu estou repetindo um padrão de relacionamentos, porque as mulheres da minha família, minha mãe, minha avó, tiveram relacionamentos extremamente abusivos. Eu preciso tomar consciência disso
para poder quebrar esse padrão, né? Então, a constelação traz isso para a consciência de uma forma muito nítida. Seja num campo com pessoas, seja num campo com bonecos. Mas eu preciso ter mudança de atitude depois. Senão, eu vou continuar, por lealdade, no mesmo caminho. E, André, às vezes, assim, muita gente repete padrão, mas não tem consciência. Então, eu estava contando para a Carol, quando a gente estava vindo, que eu estava conversando com uma amiga minha, que ela estava me contando a história, mas para resumir, a mãe foi mãe aos 19 anos e a mãe não pôde, a mãe não ficou com o pai dela, então criou ela sozinha e teve que trabalhar em 3 lugares para poder sustentar a filha. A minha amiga casou aos 19 anos e teve filho aos 19 anos, mas ela casou. Quando ela olha para a história dela, a mãe dela criou os filhos sozinha, mas ela teve um casamento. Mas ela teve um casamento que é como se ela não tivesse casamento, porque ela criou os 3 filhos sozinha, como se o marido não estivesse dentro de casa. Então, assim, sem querer, ela repete a mesma história da mãe dela. Porque ela tem um marido, mas é como se ela não tivesse, que foi o que aconteceu com a mãe. Isso é inconsciente, né? A gente não percebe. Não, E muitas vezes a gente pensa, vou fazer diferente, mas no final das contas você tá seguindo o mesmo caminho. Quanto mais a gente julga, quanto mais a gente aponta o dedo, mais a gente tende a repetir. É assim. Simples assim. Eu vou contar uma história da minha família. A minha avó paterna foi traída pelo meu avô. Meu avô nem cheguei a conhecer, né? Ele faleceu super jovem, teve um infarto e tal. Mas enquanto ele ainda estava vivo, ele traiu a minha avó com uma moça que morava lá no quintal e tal. O que aconteceu quando houve esse episódio de traição? O meu pai praticamente colocou o meu avô para fora de casa, assim. Tipo, tomou partido, brigou com a minha avó, com o meu avô e tal, ficou a favor... Violou a lei da hierarquia. Ficou a favor da minha avó e, enfim, beleza? Certo. Pouco depois o meu avô faleceu, enfim. E o meu pai sempre fala, né, de certa forma até um pouco arrependido, assim. Tipo, nossa, eu acho que eu não deveria ter tido aquela atitude com o meu pai. Mas, de certa forma, ele também só foi tomar essa consciência, tipo, não deveria ter tido essa atitude, depois que ele repetiu exatamente a mesma história com a minha mãe. Então, assim, ele foi lá, traiu a minha mãe, as filhas foram lá e tomaram partido, eu inclusive. Então, assim, a história se repete dentro do padrão familiar, né? E aí, quanto mais eu julgo, mais eu repito. O que eu faço? Julgo o meu pai por ter traído, vou lá e me conecto com parceiros, né? Tive parceiros muito parecidos nesse aspecto negativo, assim, sabe? Então, essa repetição de padrão acaba vindo à tona de uma forma totalmente inconsciente. A gente só repete. Eu acho que tem coisas que a gente não tem muita resposta, porque eu acho É verdade. Não, mas não, é porque eu acho que, assim, a vida ela é muito sábia. Então, não tem como a gente ir contra o que a vida está nos entregando. Então, a sabedoria da vida, ela é incrível, né? É como se eu julguei o meu pai pelo que o meu pai fez. Eu vou me colocar no mesmo lugar que meu pai, mesmo sem querer, até para eu ter consciência do que eu fiz em relação ao meu pai, porque eu tô no mesmo lugar, sabe? Porque às vezes a gente julga, assim, quantos filhos julgam a mãe ou julgam o pai, querem se meter no casamento ou ver aparentemente, coitada da minha mãe com meu pai, ou vice-versa, coitado do meu pai com a minha mãe, mas a gente não sabe o que acontece dentro, mesmo sendo filho, a gente não sabe o que acontece realmente dentro da relação dos nossos pais. Então, quem somos nós para tomar partido de um ou tomar partido de outro? Então, nesse caso, a gente não toma partido, a gente só escuta. Eu falo com todas as letras para os meus clientes. Não é da sua conta. Você sabe que não é da sua conta? Não é, porque assim, quando a gente está se relacionando com alguém, por mais que eu conte uma história, do que aconteceu, ou a outra pessoa conte uma história do que aconteceu, só quem está vivendo a relação sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro. Isso acontece com os nossos pais. A gente não sabe o que acontece. Então, qual é a posição dos filhos? Não é da sua conta. O que está acontecendo na relação com seus pais não é da sua conta. Você não precisa se meter. Mesmo porque você concorda que tem, assim, se os dois estão casados, por exemplo, os dois são grandes. Eles dão conta de resolver os próprios problemas. Por que que eu, como filho, tenho que me meter? É ela que deveria ter colocado ele pra fora de casa, no caso. Isso. Né? Ou aceitado. Ou ter aceitado, depende. Isso é um problema Isso é um problema dela. Exatamente. Isso. Só que, assim, acho que muitos filhos, eles saem indefesa, né? Como se a mãe fosse indefesa. Como se ele fosse maior do que a mãe. E como se tivesse que resolver esse problema pra mãe. Isso não tá um pouco ligado, eu não sei. Tipo assim, essa conexão com a mãe e se doer, tomar as dores da mãe?
Totalmente. Sim, que é a questão do Salvador, que a gente... Eu ia falar dessa dinâmica agora. Que a gente falou, né, anteriormente. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas tem um ponto aqui que a gente está falando muito da postura do filho em relação aos pais, mas tem também a postura, por exemplo, da mãe, numa situação como essa, de uma traição, da mãe que se vitimiza num nível master e que começa a falar mal desse pai para a criança, ou mesmo que já seja adulto, quando, na verdade, foi o marido que ela escolheu. O filho não tem culpa. E quando a gente pensa, né, nessa situação, no que diz respeito a crianças, isso fica ainda mais gritante. Por quê? Porque se eu estou com o meu marido e começo a brigar com ele, enfim, me desentender com ele de alguma forma, e aí eu começo a desabafar com o meu filho começa a entender que metade dele, porque ele é 50% o pai, ele vai entender que metade dele não presta. É muito grave. A falta é muito grave. A gente começa a entrar em outra seara aqui. Mas que é muito pertinente. Porque nossa, isso faz muito sentido. Eu acho que a Carol trouxe uma questão, que bom que você lembrou, que é isso. A sistêmica, ela só mostra pra gente o seguinte: 50% você é seu pai, 50% você é sua mãe. Quando você rejeita um deles, você está rejeitando uma parte sua. Você perde força para ir pra vida. E aí tem gente que vai falar, como que eu aceito, às vezes, eu tenho um termo que eu não gosto muito de utilizar, mas é um termo que está muito famoso aí, diz, minha mãe é narcisista, né? Ou meu pai desapareceu. A chave é você olhar e falar, você recebeu a vida através desses pais. Eles te deram o que eles deram conta, que foi a vida. O resto é com você. Então, assim, enquanto você rejeitar quem te deu a vida, você perde força para ir para sua própria vida. Isso pode entrar... Ai, gente, agora eu tô... Pode ir. Meus devaneios. Aí a gente pode colocar até um desequilíbrio no masculino e feminino dessa pessoa? Com toda certeza. Porque ela tá rejeitando uma parte dela que não presta. Nossa, perfeito. Isso. Amei a analogia, é isso. É isso. Porque onde começa o meu feminino? Na minha mãe, né? Todas as mulheres que vieram antes de mim. Onde começa o meu masculino? No meu pai. E todos os homens que vieram antes de mim. Então, sim, se eu tô rejeitando a minha mãe, eu tô rejeitando o meu pai, claramente existe algo dentro de você aí que tá totalmente desequilibrado. E quando é o caso, né? Agora eu vou perguntar de pessoas que não conhecem o pai. Mas não importa se você conhece ele ou não, se ele é ausente ou não. É só você reconhecer que você tem um pai. Que ele te deu a vida e ponto, é isso? Eu tenho os clientes que ou elas não conheceram os pais biológicos e foram criados só pela mãe, ou foram adotados, né? E, não conhece o pai biológico. Mas, assim, quando você vai fazer isso numa constelação familiar, ela tá olhando para o pai biológico, ela não tá olhando para o pai que adotou. Então, é de você fazer um trabalho de sim, né? Eu aceito meu pai, aceito que o meu pai deu o que ele deu conta, que foi me dar a vida. E graças a ele ter me colocado aqui e ter se ausentado, eu tive esse pai maravilhoso que me adotou, entende? É mudar o olhar para a situação. E mesmo que não tenha tido o pai maravilhoso que adotou, eu consegui seguir para a vida e estou aqui hoje. Talvez se ele estivesse ali, talvez tivesse sido prejudicial. A gente não sabe a história dele também. Mas é que tem muita gente que fala, meu pai é esse que me criou, entende? É meio negação, né? Não, assim, meu pai é esse que me criou. Que bom. Graças à ausência do seu pai, você teve a oportunidade de ser criada por esse homem maravilhoso. Exato. É só a mudança de olhar. É aquela coisa da vida, né? Maravilhosa. Nada é por o que acaso. A Carol sempre fala, né? Que a Carol bate muito, que é a crítica e o julgamento. É sempre assim, é só você não criticar e julgar e entender que a pessoa fez o que ela deu conta e mas graças aos seus pais você tá aqui, você recebeu sua vida e é só você olhar pra frente, sabe? É realmente acolher isso e integrar isso, porque por mais que ela tenha um pai, um padrasto, né, um pai que adotou, você é 50% daquele pai. Isso. Que tá ali, que você não conhece. Exatamente. Mas esse assunto é muito polêmico, né? Porque as pessoas, às vezes,
depende muito da dor que ela está sentindo. É a dor, né? Eu acho. É a negação da exatamente. pessoa, O quanto, é o bloqueio. Isso. Quanto mais, assim, a única coisa que eu posso dizer, se qualquer coisa que a gente esteja falando aqui hoje, o seu corpo sentiu uma rejeição, sabe? É porque tem coisa para olhar. No começo, quando eu comecei nesse assunto, nesse caminho, diziam isso, eu não queria acreditar muito, mas é exatamente isso. Está rejeitando algo que a gente está falando aqui, está julgando, está criticando, está te causando alguma... Tá se entregando, Eu tô né? lembrando da nossa primeira entrevista. Não, é porque existe algo que você precisa olhar e assim, o que eu posso dizer, às vezes as pessoas olham, vê eu e a Carol fazendo isso, ou outras consteladoras, outras pessoas que trabalham com a visão sistêmica e acham que, vocês estão falando isso porque vocês tiveram, porque sua mãe é incrível, seu pai é incrível. Quem disse, né? Assim, ninguém entra no seu lugar porque tá tranquilinho. Meu primeiro professor de constelação dizia que todo constelador é porque, assim, tem dores sente dor. profundas. Exatamente. Pra rimar. Porque tem dores profundas, assim, dentro do sistema familiar. Então, a gente também já teve nesse lugar. Quando a gente estava falando aqui de tomar as dores, eu com 15 anos, assim, meu pai veio me perguntar se ele podia voltar para casa, para mim. Sabe? Quem sou eu para dizer se meu pai pode ou não voltar para casa, sabe? Mas era eu tomando as dores da minha mãe, achando que a minha mãe era uma vítima do meu pai. Eu falava pra minha mãe, não aceita ele de volta. Isso, eu também dizia isso pra minha mãe, sabe? Só que assim, o que acontecia na relação com a minha mãe e com o meu pai, eu não sei, eu não tenho como saber. Se a minha mãe estava casada com meu pai, é porque ela amava meu pai, ou porque tinha alguma coisa naquela relação, eu não tenho nada a ver com isso. Só que é o que a Carol falou, existe sim as dores que a gente toma por ver determinadas atitudes, mas também existe a mãe ou o pai que fica na orelha do filho falando mal do outro e a gente, como filho, acaba carregando, né? Tomando um lado da situação. E isso dos pais, né, fazerem isso também porque eles também não estão trabalhando nas próprias dores, né? Assim, toda vez que a gente tá na vítima, no salvador ou no acusador, estamos na criança. Então, quem está se fazendo muito de vítima, uma mãe que está se fazendo muito de vítima para o filho, ela está com necessidades infantis afloradas ali, que precisam ser olhadas. E não vai ser o filho que vai cuidar. Nós, como adultos, o que a gente costuma fazer dentro de um processo de constelação? A gente, inclusive, coloca no campo, enfim... Vai parecer conversa de doido agora, né? Mas, enfim, a gente até coloca no campo as crianças desses pais. Ou, então, os avós. Os pais dessa mãe, entende? Porque a gente devolve e fala assim, querida mãe, quem cuida da senhora é a minha avó, não sou eu. Entende? Porque é uma dinâmica que é muito comum. É muito comum, só que tem que tomar cuidado para o filho não entrar no julgamento com essa mãe, né? Porque eu tô aqui para falar, eu vou falar o nome dela, porque eu vi um vídeo da Andrea Vermont, da psicanalista, que ela falou uma frase que me tocou muito e eu acho que cabe muito da gente fazer aqui. Os nossos pais, quando eles criaram, assim... vamos falar que a gente está tudo na mesma geração, o objetivo deles, e falo muito claro do meu avô principalmente, era eles queriam o respeito dos próprios filhos. E conquistando o respeito dos próprios filhos, e com certeza, eu falo dentro da minha família, não foi uma família de muito carinho, de muito afeto, mas assim, o meu avô sempre foi um pai super presente, super provedor e tal. Então, o objetivo era ter respeito, né? E você conquistando o respeito do seu filho, consequentemente, você conquistou o amor do seu filho. Então, independente do que tenha acontecido, é muito raro você ver, por exemplo, a minha mãe falando mal do que os pais dela fizeram com ela. É muito raro. Só que existe uma geração, que eu vou dizer a minha, que você quer fazer diferente. Então, o que a gente focou não foi no respeito dos nossos filhos por nós. Foi do amor dos nossos filhos por nós. Foi isso que a gente focou. E aí, consequentemente, a gente não recebe nem o amor e nem o respeito. Porque ela terminou dizendo, a gente só ama aquilo que a gente respeita. Então, aquilo para mim foi muito forte e eu acho que diz muito como que veio essa mudança de geração, sabe? Porque se eu tô dizendo, eu nunca ouvi minha mãe reclamar
da criação que ela recebeu dos meus avós. Foi perfeito? Eu tenho certeza que não foi perfeita. Mas eu nunca ouvi reclamar. Só que você percebe que a minha geração ou a geração mais pra frente, eu sou assim por sua causa. Porque você fez isso. Porque você não me deu amor. Porque você me largou lá, me esqueceu lá na escola. Então, é só julgamento e só crítica, né? Então, a gente precisa olhar para isso com mais cuidado. Porque, com certeza, a minha mãe me entregou, essa frase foi muito forte quando eu ouvi. Os nossos pais nos entregam muito mais do que eles receberam dos próprios pais. Então, é nisso que a gente precisa focar, sabe? Aí tem filho que vai falar assim pra você: tá, mas a minha avó é super carinhosa. A sua avó, no papel de vó, ela pode ser muito carinhosa. Mas a sua avó, no papel de mãe, não é a mesma pessoa. Meus filhos são a prova clara disso. Não é mesmo? Eu acho que o que precisa acessar, que a Carol traz muito, é o julgamento e a crítica. Sabe? Assim, para de julgar, para de criticar, entende. Hoje a gente tem acesso a bastante informação, tem acesso a bastante conhecimento. Então, por que os nossos... Que, por exemplo, a minha mãe não teve, que o meu avô não teve? Sim. Quando a gente tá nessa posição de julgar, de criticar, é a criança ferida? Sim. Sim. É, né? Exigindo que não teve. A minha mãe estava na minha casa essa semana e ela veio com uma crítica, né, em relação à criação dela, enfim. Eu falei: mãe, você já parou para pensar que a avó recebeu muito menos do que ela te deu? Se você apanhou na sua história, ela provavelmente apanhou muito mais. Eu não apanhei quase nada perto do que a avó apanhou. Mas de você eu apanhei muito, eu falei pra ela. Tudo bem. A gente não perde a oportunidade, né? Tinha que dar a cutucada, né? Mas eu falei isso pra ela. Ela falou assim, eu te juro, a expressão dela mudou, assim. Mas é verdade, quando vocês falaram isso da outra vez pra mim, foi uma virada, assim, sabe? De pensar que, de fato, foi o que deu pra eles darem e muito mais eles me deram do que o que eles receberam, com toda certeza. Mas, assim, é importante dizer, Andréa, que existem mães que são maldosas, sim, sabe? Existem mães que são cruéis e ninguém tá dizendo que você precisa conviver com essa mãe, sabe? Mas eu acho que existem pontos onde as mães são cruéis, mas, assim, para de julgar, é o que ela tem dentro dela, mas você recebeu a vida através dela. Então, assim, segue pra sua vida, né? Agradece, honre e segue pra sua vida. Porque se você ficar muito olhando pra trás, criticando e julgando, é porque é a sua criança que ainda tá esperando que ela seja uma mãe diferente. Você tá esperando que venha um pedido de perdão, alguma coisa ali. O reconhecimento. reconhecimento. Toda vez que a gente está procurando muito reconhecimento, a gente está na criança. E quando a gente fala especificamente desse aspecto do narcisista, é muito comum, né? Virou moda as pessoas falarem assim: porque eu me envolvi com um narcisista, porque minha mãe é narcisista, eu descobri que minha mãe é narcisista. Ok, o que você faz com isso? Porque, assim, narcisista, todos nós somos em algum nível, né? O que é diferente é uma pessoa que tem, de fato, um transtorno de personalidade narcisista. Aí o buraco é um pouco mais embaixo. Mas essa coisa do senso comum de traços narcisistas, algumas pessoas têm mais, outras um pouco menos. O que a gente precisa fazer é, como que eu lido com isso? E se dentro da minha família, dentro do meu sistema, que eu sou a primeira a defender, que nós precisamos honrar e respeitar todo o nosso sistema, se dentro da minha família, essa minha família me desonra, me diminui, me critica o tempo inteiro, eu não preciso estar perto. Eu preciso honrar a minha história, honrar quem eu sou antes de tudo. Então, saber quem eu sou também é muito importante, porque senão essa família pode desmontar uma pessoa que tem tudo para ficar bem, tem tudo para seguir a vida. E aí, nesses casos... E romper o padrão, assim. Ai, desculpa, pode falar que eu vou manter o corte, eu vou romper o padrão. Nesses casos que são abusivos, né? A gente fala da mãe narcisista, às vezes de um pai abusador, que também a gente sabe que isso acontece, infelizmente. Como que você inclui essa mãe ou esse pai dentro de uma constelação, dentro desse sistema? Porque, de certa forma, você tem uma dor profunda com aquilo que ele fez para você.
E você aceitá-lo dentro desse sistema vai muito de encontro, às vezes, com o que você está sentindo. É porque assim, Andréa, quando você... A Carol pode completar depois, mas eu tô lembrando aqui, quando você vai fazer uma constelação, a pessoa pode dizer que ela não espera mais nada da mãe, ou que ela tem raiva da mãe, né? Ou que ela não aceita a mãe. Quando você coloca, abre a constelação, eu tô falando com pessoas. Ela só olha pra mãe. Porque ela tá querendo o amor dessa mãe. Então, a constelação ajuda nesse movimento de alma, sabe? Porque conscientemente, claro, por ter isso que está acontecendo, por ter essa mãe maldosa, por ter essa mãe, às vezes, que abusa, eu tô dizendo, eu não quero contato com ela, mas quando você vai fazer uma constelação, a pessoa que está representando, vamos supor, sou eu, a pessoa que está me representando, eu tô olhando para minha mãe. É a criança ferida. Porque eu tô buscando esse amor dessa mãe. Então, chama isso de movimento de alma. Porque não é fácil você estar dentro de uma família, quando a Carol falou, você saber quem você é. Quando você tá quando a gente nasce dentro de uma família, eu vou chamar de disfuncional. Quando a gente nasce dentro de uma família disfuncional, e vamos usar o termo aqui, né? Vamos sair dessa parte mais forte da questão da palavra abusador, a pessoa é a ovelha negra da família. Ela não é aceita por aquela família. E o fato dela não ser aceita, ela vai sofrer essas consequências dessa maldade, dessa crítica, desse julgamento e às vezes de muito abuso emocional, porque ela não faz, ela veio muito diferente daquela família. E o Bert Hellinger fala que essas ovelhas negras são as buscadoras, que são exatamente as pessoas que vieram quebrar esses padrões, que vêm de gerações bem de lá de trás. Então, é fácil você estar nesse lugar? Não é. É muito desafiador. Porque tudo aquilo que a gente ouviu dentro de casa, todo julgamento, toda a crítica, a gente leva para a nossa vida. Então, às vezes, as pessoas de fora, elas estão me vendo de um jeito e eu não acredito que eu sou desse jeito, porque a família de onde eu vim me vê de um jeito totalmente diferente. E o que muda a nossa vida é a forma que a gente se enxerga. E como que trabalhar? Como você se enxerga se sempre te passaram desde pequeno que você era uma coisa? Muito autoconhecimento, muita terapia, sabe? Muita consciência. Muita consciência e trabalhar, assim, a reprogramação mental mesmo. Esses dias eu fiz um post no LinkedIn que dizia exatamente sobre isso. Uma vez eu fui promovida quando eu fui promovida para gerente, ele viu em mim que eu cheguei, na hora que eu recebi a proposta para ser promovida para gerente, eu não estava acreditando que estava vindo aquilo. Eu cheguei a pensar que, será que eu menti no meu currículo, na minha entrevista, de que eu tinha alguma experiência que eu não tenho, mas ele já estava trabalhando comigo há meses. Ou seja, eu podia ter mentido, mas ele sabia quem eu era. Então ele falou para mim, eu vi em você uma capacidade muito forte de liderança e de resolver problemas. E vi que quando você não sabe de um assunto, você sabe para quem perguntar. Então assim, eu trabalhei com ele durante alguns anos depois dessa promoção como gerente. Mas lá eu entendi que era sorte. Ele estava enxergando em mim algo que eu não via. Foi naquele momento eu pensei isso. Mas hoje, depois de tanto estudar, eu entendo que ele estava vendo em mim algo que a minha família não via. E o que estava dentro de mim? Como que eu me enxergava? Qual que era a minha autoimagem? O que eu estava trazendo de dentro da minha casa. O que eu estava trazendo do jeito que a minha família me enxergava. Então, hoje, se eu puder falar qualquer coisa para as pessoas, a chave é mudar a sua autoimagem. Porque, às vezes, você acha que você é uma pessoa crítica, que você é uma pessoa julgadora, ou que você é uma pessoa prepotente, ou que você é uma pessoa arrogante, que você é uma pessoa maldosa, mas você não é essa pessoa. Você ouviu essas palavras dentro da sua casa, que muitas vezes só foi uma projeção ou das limitações das pessoas que falaram isso para você. Isso é muito importante. E já tem 10 minutos para acabar o episódio. Gente, mas eu fiquei aqui pensando quantas vezes a gente não passa por isso? Sim. Quantas vezes a gente não vive esse tipo de situação? E acolher, né? E se conhecer, terapia, constelação familiar, e de alguma forma tentar entender quem você é de verdade. Eu costumo falar que pode ser a terapia com um psicólogo, pode ser a terapia com uma pessoa que não seja psicólogo, não importa. Pode ser uma mentoria avulsa, mas se você está patinando, tentando sozinha e não está conseguindo, levanta a mão e pede ajuda.
Simples assim. Porque o fato de não pedir ajuda também é uma questão aí, né? De não aceitar ajuda. Mas eu acho que hoje a minha filha mais nova estava falando uma coisa que é verdade. As pessoas estão muito imediatistas. Então, elas acham que elas vão mudar assim, né? Porque hoje na internet parece... abre um vídeo na internet, se lance na internet, você vai ficar milionário. Não, calma. É muito mais profundo do que isso, né? Eu até falo para as minhas amigas que querem entrar nisso. Vou fazer curso de estratégia, de Instagram. Não, vai fazer curso de autoconhecimento, vai se conhecer, vai saber quem você é, sabe? Porque quem você é que vai contar a sua história, sabe? Então, vai entender quem você é, porque quando a gente vem de uma família dessa, a gente às vezes não sabe nem quem a gente é. Eu me perco se eu sou o que eu ouvi aqui ou eu sou quem tá me vendo aqui. Porque às vezes a pessoa de fora tá te vendo de um jeito que você fala, essa pessoa tá me vendo desse jeito porque ela não convive comigo. Porque se ela conviver, ela vai ver que eu não sou assim. Olha isso. Me veio os insights aqui. Mas E de coisas que a gente ouve também. Isso. A pessoa só gosta de você porque ela não convive com você. Isso. Mas eu tô te falando exatamente porque foi uma das frases que eu mais ouvi. A pessoa te vê dessa forma porque ela não convive com você. Agora a tatuagem do amor próprio. Você convive com você, você gosta de você? Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Cara, eu sou uma pessoa muito legal. Mas assim, precisa, porque às vezes, Andréa, a pessoa tá mostrando Tá mostrando para as pessoas que talvez se goste, se conhece, que é autoconfiante, e por dentro tá aqui, ó, a vozinha. Isso é fato. Você falando gosto de mim, eu sei que eu gosto de mim, mas tem uma parte de mim que fala, mano, você faz muita merda, cara. Isso. Sabe? E tipo assim, eu fico me culpando de pequenas coisas, às vezes, pra tentar justificar o porquê que eu não posso gostar de mim. A pergunta é, de quem é essa voz? Ih, tem muita gente envolvida. Mas é isso. E assim, não tem como. Sua vida não vai mudar se isso não mudar. A nossa vida muda a partir do momento que a gente muda como a gente se enxerga. E como que eu vou mudar como eu me enxergo? Entender. Quem é essa voz que tá falando? De onde tá vindo. Sim, Exatamente. não. Hoje eu sei de onde vêm essas vozes. E eu tento... Não... É difícil a gente falar, né? Você não vou escutar. Mas eu tento meio que ignorar. Sim, e quando a gente pensa nessa questão, tipo, da família mesmo, né? Eu estava conversando com uma amiga que faz um outro projeto comigo. E a gente estava trocando uma ideia sobre essa questão, tipo, da família apoiar ou não apoiar o seu crescimento profissional, principalmente, mas o seu crescimento como um todo. E aí ela me trouxe a história de Jesus de Nazaré. Eu tô muito cristã hoje, né? Tá muito cristão hoje. Mas ela trouxe a história de Jesus de Nazaré, assim, sabe? Dentro da história de Jesus, ela fala assim, que Jesus nasceu em Nazaré, enfim, mas foi criado no Egito. E depois, quando ele voltou, ele já estava adulto, enfim, voltou para Nazaré e começou a fazer os milagres. Ele foi boicotado. As pessoas que viram ele crescer não acreditavam no poder e nos milagres que ele podia fazer, entende? E só depois que ele saiu de Nazaré e foi fazendo os milagres em outros lugares, e as pessoas de fora começaram a reconhecer, é que depois as pessoas que viram ele crescer começaram a reconhecer o talento que ele tinha para fazer os milagres. Então, quantas vezes a gente fica esperando que as pessoas que estão na nossa família de origem, né, no nosso primeiro círculo aqui, reconheçam os nossos talentos e o nosso crescimento, validem o nosso crescimento, e no final das contas, quem a gente é e quem a gente foi ali, criança, não é a mesma pessoa. Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, assim, né? E quem são essas pessoas e poder filtrar e saber. Quanto mais a gente tem clareza de quem a gente é, menos a gente vai ficar buscando esse reconhecimento da família de origem, que nem sempre vai ter clareza para nos impulsionar. Porque quem a gente foi no passado, através dos olhos deles, pode ser que não seja quem a gente é hoje. E assim, ó, talvez assim, que a gente já tá no final, você viu que esse assunto Esse assunto é muito bom. Muito, ele dá bastante assunto, porque quando você tá... O que você vê hoje, né?
Cada pessoa vai receber qualquer informação de acordo com a sua própria casa interna. Então, você vê filhos que foram criados por mães, por pais excelentes, mas que reclamam, que julgam, que criticam e que são bastante maldosos, eu diria, em relação aos próprios pais. E se vitimizam. E se vitimizam, exatamente, e saem. E como já existe uma polarização das mães que são ruins, das famílias que são ruins, dos pais que são ruins, parece essa pessoa se coloca como vítima e quem não conhece a história abraça. Mas também existem situações onde a pessoa sofreu isso dentro de casa. Foi ovelha negra, foi criticada, foi julgada por todo mundo, mas ela se colocou numa posição de, mas é minha família. Mas é minha mãe. Mas é meus irmãos. Porque a gente tem dificuldade de enxergar dentro da nossa própria família, quando a gente passa por isso, dependendo do que a gente tem no coração, tá? Às vezes a maldade que existe por trás dessas falas. E o que acaba acontecendo? De repente você percebe que você passa a vida aceitando pessoas e você fala, mas a pessoa é assim... mas no fundo ela é legal. Ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Mas meu chefe é bravo assim. Mas no fundo ele é divertido. Então, assim, você percebe que o que eu aceito dentro da minha casa faz com que eu vá para a vida dessa forma. Então, tem muita gente que tem tudo para olhar e falar, não, sua mãe foi maldosa com você, seu pai foi maldoso, sua família foi maldosa, mas a pessoa fica, não, mas é minha mãe. Minha mãe não faria isso comigo. Meus irmãos não fariam isso comigo. De repente, você percebe que você está fazendo isso com todo mundo que está ao seu redor. Então, assim, é assunto que dá uns 5 podcasts. E essa clareza não vem sozinho, por isso que eu falo de pedir ajuda. E pode ser de um mentor, né? Eu conheci a constelação com uma mentora que não tem... A formação dela, acho que é ciências sociais, enfim, uma formação, né? Não importa, é procurar um mentor que possa fazer sentido para você. Eu vou falar para você, eu comecei a fazer terapia há um tempo e eu descobri coisas que eu nem fazia ideia. E que eu sou uma pessoa que fico cavocando. Mas que hoje eu tenho a plena noção das coisas que vocês estão me dizendo aqui agora. Sabe? Mas eu acho como isso foi importante. Mas eu acho que o erro das pessoas, sabe qual que é? Tem que tomar cuidado da racionalização. Porque assim, dependendo de como você está fazendo terapia, você racionaliza alguma informação que está vindo. Mas eu e a Carol, a gente trabalha, eu adoro falar isso, que o trauma mora no nosso corpo. O nosso corpo guarda memórias de tudo aquilo que a gente viveu. Então assim, não adianta racionalizar. Você precisa sentir. Sabe? Se permita sentir. Então, porque é só sentindo que você vai conseguir liberar isso que está no seu corpo. E eu acho muito legal porque é o sentir mesmo. Porque às vezes é alguma coisa, eu tenho uma sensação, sabe? Um insight. E vem aquele sentir, eu falo, mano, era isso. E aí eu já corro pra minha mulher. Eu senti o caos. Aí olha a intuição. E a minha cabeça, ela tá assim, ó. Sim. E eu tô sentindo tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Mas tá sendo incrível, porque realmente eu tô me lembrando das coisas e lembrando de mim. Mas por que a gente repete padrão? Porque a gente tá no automático. Então, o meu corpo, ele tá acostumado, a minha mente tá acostumada a esse tipo de situação. Então, vamos falar rapidinho, né, Carol? Porque não dá tempo. Mas das 5 feridas da alma, né? Humilhação, me ajuda. Humilhação, traição, injustiça, abandono e rejeição. Nossa, eu passei por tudo. Isso, mas você vê essas 5 feridas. Vamos falar rapidamente. Quando a gente passa por essas feridas, tem gente que vai se identificar com todas, enfim. Meu corpo tá viciado, ou na rejeição, na humilhação, no abandono, seja o que for. Se eu não olho para isso, o que vai acontecer? Eu vou me colocar em situações no decorrer da minha vida, vamos supor, a minha dor é rejeição. Eu vi que a minha vida inteira eu me coloquei em situações para sentir essa rejeição. Eu fiz isso conscientemente? Não. Como que eu saio desse padrão? Tendo consciência da minha dor e não agindo mais no automático. Porque a Carol fez um vídeo uma vez que ela falou, o nosso cérebro, ele quer o quê? Ele busca o quê? Ele busca o que é conhecido. Então, o conhecido para ele, para mim, no meu caso, é a rejeição. Ele vai me colocar em situações só de rejeição. Como que eu saio desse padrão? Respirando, sentindo, entendendo o que está acontecendo. Porque no automático, você vai viver só repetindo o padrão. Não tem mágica. A gente fez um podcast sobre relacionamento abusivo da outra vez, né? E quando a gente pensa em relacionamento abusivo, uma característica que é muito comum é o tratamento de silêncio. Um convite que eu faço para as pessoas que vivem esse tipo de situação com o tratamento de silêncio dos seus cônjuges é observar quem dentro da família ignora elas.
o quanto que esse tratamento de silêncio já acontece dentro da própria família. Do tipo, você não se comportou do jeito que eu queria, eu não falo com você. Desde criança, a maioria das vezes acontece. Sabe? Então, e aí isso se repete. Se repete e se repete. Porque eu não tô acostumada com esse tratamento de silêncio. Ou melhor, esse tratamento de silêncio não começou agora. Começou desde que eu era criança. Eu reconheço aquilo. Eu reconheço aquilo. Tudo que está acontecendo na nossa vida adulta, tem uma frase que fala: a infância é um chão que a gente pisa a vida Inteira, toda. É alguma coisa assim. É isso mesmo. Isso, porque tudo que a gente passa na vida adulta é só um reflexo da nossa infância. Então, onde está o segredo da cura? É na infância. Só que tem gente que não quer olhar, tem gente que vai falar, não, para que eu vou olhar lá para trás? Mas é aí que você vai se curar. Por quê? Porque a neurociência já comprovou, né? Nosso cérebro, ele busca o que é conhecido, não o que é saudável, né? Se o conhecido é dor e sofrimento, ele vai atrás de dor e sofrimento. Sobre isso, Brasil. Gente, eu amei. De novo, eu espero de verdade que a gente retome o papo sistêmico em breve. Porque pra mim tem sido maravilhoso, de verdade, meninas. Muito obrigado. Quero que vocês deixem um recadinho pra quem tá em casa e querem saber um pouco mais sobre tudo que a gente conversou, como buscar ajuda, né? Como buscar, inclusive, a constelação familiar. Sim, bora lá. O recadinho para quem tá em casa não começou com você. Todas essas dores que você está vivendo hoje, as dores não começaram com você. Começou há muito mais tempo. E o único caminho de você investigar isso, para poder quebrar o ciclo, quebrar o padrão e fazer diferente, é se conhecendo. Seja na terapia, seja através de um processo de constelação, né? É ampliar o seu olhar em relação à dinâmica que você está vivendo. Só não precisa ficar sozinha mais. Levanta a mão e pede ajuda. Acho que a Carol já falou tudo, né? A frase que ela fala, não começou com você, foi incrível. Porque eu acho que é bem isso. Procura ajuda, toma cuidado da forma que você está se enxergando, né? Presta atenção nessas vozinhas que tá na mente. Se ela tá trazendo mais palavras destrutivas do que construtivas. E é olhar para as nossas dores, curar e fazer uma vida diferente. Que a gente pode fazer diferente. E saiam do automático. É. Meninas, muito obrigada. Foi um prazer tê-las aqui de novo. Eu que agradeço, André. Eu adoro estar aqui, viu? Eu também. Também. Ai, gente, é tão maravilhoso. Eu amo o que eu faço. E fazer isso com gente que traz coisa boa é maravilhoso. Muito obrigada. O podcast Ponto de Entrevista vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se conhece alguém que está passando por alguma situação, que se identifica aqui, comenta, curte, compartilha. E a gente também tá no Instagram, no TikTok, LinkedIn e Spotify. Até a próxima. Beijo. Ai,